Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Verbo Inspira. Hoje nós estamos aqui com a professora Aline Cantão, que está ministrando a matéria Unção aqui no Rema Macapá. Sim, tem sido um tempo muito bom. Eu quero aqui estender o meu agradecimento aos pastores da igreja, aos líderes espirituais da escola. Me tem sido um tempo muito precioso. Professora, quando você era aluna do Rema, você já imaginava ministrar aula na escola? Então, no período que eu estava cursando o Rema, eu lembro assim muito nítido, muito vivo no meu coração, na minha mente mesmo, no meu coração. Às vezes que em momentos esporádicos, né, os professores estavam ministrando a aula e eu me observava, né, espiritualmente falando, naturalmente falando, não tem como compreender, né? Foge da nossa capacidade natural de raciocinar, mas espiritualmente falando, eu tive muitas experiências de me ver lecionando, me ver ministrando, e a partir de então, o Senhor começou a ministrar no meu coração que Ele tinha algo acerca do ensino da palavra na escola Rema e que Ele queria me usar nisso. E a partir do momento que eu, vamos dizer assim, eu aceitei aquele chamado, aceitei aquela proposta de Deus, as coisas começaram a fluir. E a partir de então eu continuei servindo na igreja e algumas coisas começaram a ficar mais densas, mais nítidas para mim acerca de chamado. Amém. E qual foi assim, a sua primeira experiência ministrando? Qual foi a primeira matéria que você ministrou? Então, o meu primeiro contato com a matéria Rema lecionando foi com o Rema Kids, né? Eu coordenei, lecionei no Rema Kids de 5 a 6 anos aproximadamente, lá no Rema de Pedra. Então, além de fazer o papel de coordenadora ali, um papel pequeno que tange, né, de questões de diretoria, eu também lecionava nas turmas e era as mesmas matérias que os pais estavam recebendo na sala, as crianças, os filhos estavam recebendo dentro da sala de aula do Rema Kids. Então, aquilo ali foi um tempo de grande aprendizado para mim. E antes de sair, né, do Rema Kids, o meu primeiro, assim, se a gente pode dizer, mais uma outra experiência ensinando a matéria Rema foi no Rema nos Presídios no ano de 2019. Eu comecei a ensinar de fato, né, ser treinada para o ministério, se assim eu posso dizer. No Rema Kids já estava sendo, né, mesmo que de forma inconsciente, mas ali eu sabendo que eu estava dentro de um treinamento ministerial, foi dentro do Rema nos Presídios, eu ensinei a matéria Vida de Prosperidade dentro dos presídios. Uau, Vida de Prosperidade. Eu lembro de estar abordando o texto de Gênesis, onde a Bíblia vai dizer que José estava na prisão, e é totalmente ali um contexto do que aqueles homens, aquelas mulheres estão vivendo, né? Isso. Um contexto de cárcere. E eu lembro de falar nesse dia, nessa aula, foi um dia muito difícil, um dia de muita pressão, porque eu lembro que eu dei essa aula com, não sei se era pressão baixa, passando mal, foi muita pressão nesse dia, mas eu lembro que mesmo sentindo aquelas coisas no meu corpo, eu não parei, continuei dando a aula, acho que eu não tinha nem cor nos meus lábios, mas eu lembro que eu continuei de forma veemente pregando a palavra, porque eu entendia que aquele contexto da aula, daquelas passagens, ia ministrar muito no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Então eu lembro de ler aquele texto de uma forma tão forte, que dentro da cadeia, dentro da prisão, José prosperava porque Deus estava com ele, Deus era com José, por isso ele prosperava, alcançava favor, alcançava graça diante do carcereiro, diante das outras pessoas que estavam ali em situação de cárcere junto com ele. E foi um tempo muito sobrenatural, foi uma escola, uma experiência que até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu estou em casa, estou no Rema, estou na Pedra de Guaratiba, estou no Rio de Janeiro, eu não abro mão, gosto de lecionar dentro dos presídios porque é uma experiência ímpar, é um lugar de unção, é um lugar onde a sabedoria de Deus flui, o conhecimento de Deus flui de forma assim, eu gosto de brincar que eu nunca vi unção tão forte
como a unção que flui dentro dos presídios, porque ali a gente está... não tem tempo para perder, né? A gente está ali de forma muito efetiva, intencional, né? Se a gente pode usar essa palavra famosa, intencional, de uma forma muito intencional. E aqueles que decidem por receber a palavra de Deus dentro da situação de cárcere, eles não têm escolha, né? Não tem alternativa, se assim a gente pode dizer. Eles estão ali porque querem estar ali, porque se eles não quiserem, eles não precisam, não têm a necessidade, mas eles se colocam naquele lugar, mesmo entendendo a sua condição natural, eles compreendem que, espiritualmente falando, eles estão alcançando um lugar em Deus. E Amém. A gente já ouviu muitas vezes lá testemunhas e da própria boca, tanto de homens e mulheres encarcerados, eles falando: eu estou preso, mas eu sou livre. Amém. Porque a palavra faz esse papel, a palavra faz esse trabalho. Então, a gente faz única e exclusivamente o papel de um embaixador, ir lá, pregar as verdades do Senhor, implantar o reino de Deus no coração daqueles homens e daquelas mulheres. E, a partir daí, o Senhor e o Espírito continuam fazendo o trabalho que só a palavra pode fazer. Amém. Isso era até uma pergunta que eu iria fazer. Eles vão de livre vontade Sim. fazer o rema. Eles não são... obrigados a Não, fazer, não no é caso. por obrigação. Salvo alguns requisitos que é pedido, né, como bom comportamento, já está dentro de remissão de pena. Então, são homens e mulheres que já estão em uma condição de provável saída do cárcere, né? Já estão ali dentro de uma remissão de pena ou estão apresentando bom comportamento. Então, a gente ministra as matérias do rema, a palavra de Deus para esses homens e para essas mulheres dentro dessa condição. Amém. Que maravilha, né? Eles estão lá sendo ensinados essa palavra, né? Essas verdades, e já saem de lá com uma nova vida. Sim, a gente tem testemunhos, né, de homens que participaram das nossas primeiras turmas, que hoje são presbíteros, são pastores, estão servindo em igrejas, mulheres que já receberam liberdade de forma sobrenatural. Naturalmente falando, não poderia acontecer, mas porque eu creio que a libertação, ela chega, né, a libertação do cárcere, né, o liberar do cárcere chega quando existe uma conversão genuína, junto de ali um coração já trabalhado na palavra, que eu creio que Deus, ele libera, deixa soltar, né, a vida daquela pessoa, daquela situação de cárcere, porque naturalmente falando não conseguiria, mas sobrenaturalmente há ali alguma coisa nos documentos, nas documentações, uma liberação sobrenatural. Quando existe ali de fato o tempo, né, daquela pessoa sair, não é só sair ou ser livre por ser livre, liberto por liberto, mas que vá sair dali e fazer uma diferença, né? Então, acontece mais ou menos assim. Ano passado mesmo, eu tive a experiência de chegar no Rema, lá no Rio de Janeiro, e a gente está ensinando a palavra Rema no Complexo Penitenciário de Bangu. É um dos maiores complexos penitenciários da América Latina. Uau. 28 penitenciárias ativas, fora as que não estão ativas, não é? Mas 28 ativas, e nós estamos em 4 no Rio de Janeiro. Então, falta 24 só. E eu lembro de chegar em uma das nossas escolas no Rio de Janeiro e me deparar com uma moça que tinha sido minha aluna dentro do presídio. E aí você olha para aquela mulher e você não consegue imaginar a situação que ela estava anteriormente, porque a transformação ela foi tamanha, foi tão grande. Então, a gente vai nessa expectativa, sabe, de não olhar para o que aquela pessoa fez, não olhar para o delito que ela cometeu. A gente procura nem mesmo saber, para não ser empecilho, não é? Porque às vezes, dependendo se você souber, aquilo pode sofrer, a gente pode sofrer ali um impasse, alguma coisa na tratativa com aquela pessoa. Não, a gente trata como se fosse uma pessoa aqui de fora, íntegra, honesta, que não tivesse feito nada. Então, assim, Jesus, quando ele se apresentou na terra, e seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, foi para tratar o pecado. Porque o problema da pessoa que vive pecando é o pecado. Então, quando ele tratou na raiz a questão do pecado, ele
por meio da sua morte e ressurreição, quando a pessoa nasce de novo, ela começa a compreender que essa natureza de pecado ela foi extirpada, cortada da vida dela. Então ela começa ali olhar no espelho da palavra e começa a se ajustar. Ter luz, né? Ter luz. E assim foi uma experiência muito forte para mim. Eu lembro que o meu marido me acompanhou nessa viagem que eu fiz, nessa aula que eu dei. E aí eu apresentei ele, essa é fulana, eu dei aula para ela no presídio tal e não sei o quê, e ele ficou assim, meu Deus, que transformação, você olha para ela, você não diz que ela estava dentro dessa situação. Então, sempre quando nós temos reuniões ali de reciclagem, ou coisas assim, lá no Rio de Janeiro, com respeito à tratativa, cuidado, né, exortação, correção, ajuste para o pessoal que trabalha, né, que serve na monitoria ou no ensino ou como motorista, que de certa forma entra ali dentro das penitenciárias no Rio de Janeiro. Sempre a gente toma algum aluno ou alguém, né, que recebeu as aulas dentro da penitenciária, que hoje está em situação de liberdade, e eles conseguem proclamar, falar, muito obrigada porque vocês foram lá, porque vocês não olharam para o que eu fiz, para quem eu era, mas vocês pregaram a palavra. Muitas outras igrejas, né, ou às vezes pessoas foram lá com boa vontade, mas a palavra rema fez um diferencial na minha vida. Amém. A palavra rema fez com que eu me encontrasse em Deus. Por exemplo, tem muitos lá, né, que são filhos de pastores, estão desviados, então às vezes vai ter um reencontro com Deus dentro da situação de cárcere, e a gente não vai pensando, né, no que aquela pessoa fez, o que deixou de fazer. A gente vai pensando que a gente vai levar a palavra aonde a gente chega, a gente é luz, né? A gente é sal. O papel do sal é conservar até que a luz chegue. Então, muitas vezes a gente vai fazer o papel ali de conservar a vida daquela pessoa, a consciência daquela pessoa, até que a palavra de Jesus chegue. Um planta, outro rega, e Deus vai dando crescimento. Isso. E a gente não vai parar. A gente só vai parar depois que a gente conseguir estar em todas as penitenciárias, no complexo penitenciário de Bangu. Amém. Professora, então, a gente vendo assim, como é fundamental essa escola nos presídios, né? Sim. Porque do mesmo jeito que existe a influência do mal, dentro daquele ambiente, sim, a luz está chegando, sim, através dessa escola, né? Sim. Os ensinamentos, a palavra revelada está chegando para essas pessoas. Então, como é maravilhoso ver, né? Reencontrar essas pessoas. Amém. E ver essa mudança de vida. E o resultado da palavra, né? Porque a palavra ela é poderosa, né? A gente não só está ali pregando, pensando, se acontecer, se não acontecer, não. A gente crê que algo está acontecendo quando a gente está pregando a palavra. E o nascimento do Rema nos presídios foi algo muito orgânico, né? O apóstolo Guto, o apóstolo do nosso ministério, ele conta que uma advogada foi visitar, né, uma cliente dentro da situação de presídio. Não lembro muito bem aonde era. Eu sei que aquela advogada começou a pincelar, a semear de forma ali, né, gotejar a doutrina, né, como o profeta diz, goteja a doutrina nos corações como orvalho. Ela, sim, começou a gotejar a doutrina no coração daquela mulher, o ensino Rema, e pediu autorização para o apóstolo Guto para poder levar algumas outras matérias, disse que ela estava iniciando, fazendo, e até então a gente não tinha essa espécie de trabalho, né? Tinha evangelização, mas o conteúdo da escola Rema dentro dos presídios, né, não tínhamos. E eu lembro dele contando, né, até com os olhos marejados, falando que foi que o Espírito Santo deu um estalo e ele pensou, por que não? Por quê? Por que não ter escolas Rema, centro de treinamento bíblico Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo dentro das penitenciárias. Eu fico pensando, né, que o fundador dessa escola, o irmão Reagan, ele ensina em um dos seus livros chamado A Igreja Triunfante, que existem 3 tipos de ambientes em que tem maior concentração de pressão das trevas. Isso. São eles hospitais, faculdades e presídios. Então, eu acho que aquele homem, irmãos, com certeza, ele não imaginava
que a palavra rema um dia ia estar entrando, a luz da palavra de Deus ia estar entrando num lugar desse de densas trevas. A gente toma essa consciência, a gente é luz, então pode ter trevas lá, pode ter pressão, sim, oposição, mas a partir do momento que a gente coloca o nosso pé, a luz chegou. Porque não somos nós somos portadores da luz. Nós não somos a luz, mas ele brilha através de nós e alcança aquelas pessoas em situações de treva. Isso. E aí, quando a luz da palavra brilha sobre eles, eles conseguem identificar claramente. A gente não precisa apontar o dedo, a gente não precisa agir de forma desequilibrada com eles, ruim ou trazendo condenação, mas à medida que a gente vai expondo a palavra, a luz vai acendendo, né? Meu pastor, ele gosta muito de dar esse exemplo. Você tem na sua casa aquele quartinho de bagunça, né? Ele está cheio de entulho, cheio de coisas que você acha que vai precisar, mas nunca precisa, mas você guarda porque você acha que vai precisar. Sim. E aí um dia que a luz daquele quartinho queimou, está uma bagunça, você decide trocar a luz daquele quartinho. Vou lá, vou trocar a lâmpada, eu acendo no interruptor. Nossa, que bagunça. Foi a luz que trouxe a bagunça? Não, a bagunça já estava lá. Então a gente só faz apenas trocar a lâmpada, acender, acionar o interruptor e deixar com que a própria pessoa, à medida que ela vai sendo exposta à palavra, à unção, o Espírito Santo vai convencendo, vai tratando, vai auxiliando, né? Vai encorajando ela a começar a se transformar, a parecer mais com a palavra e a imagem exata de Cristo. Isso, porque elas já estarem lá, já estão condenadas, né? Sim. E aí sim, a palavra, a luz da palavra chega nesse ambiente de pressão, sim, né? E transforma, e muda essas vidas. Sim. Então, isso é um trabalho maravilhoso, né? Sim. É uma escola maravilhosa porque ela chegou nesse ambiente para transformar a vida dessas pessoas e, consequentemente, eles vão ser colocados na sociedade de volta. Sim. E irão ser totalmente transformados, né? Como você falou, né? Exatamente. Presbíteros, pastores. Isso. E ainda que não chegue à situação de liberdade, né? Alcançar a liberdade, só da gente já ter alcançado aquela vida, aquele coração, porque pode ser que a gente chegue lá, pregue a palavra e aquele seja o último dia daquela pessoa, né? Porque dentro de uma situação de presídio, muitas coisas acontecem, né? Rixas e coisas assim, a gente não pode entrar em detalhes, mas aquele dia pode ser o último dia daquela pessoa. Então, eu quero, quando eu estiver diante de Jesus, ele falar para mim, você não desperdiçou essa oportunidade. Isso. Você alcançou aquela pessoa me viu através de você naquele dia, e aquele foi o último dia dela, mas está aqui o seu prêmio. Amém? Amém? É isso que eu penso, é esse o foco da minha vida. E a gente tem testemunhos também de, às vezes, uma menina ou outra que aceita Jesus, está ali recebendo o ensinamento, a palavra rema, a palavra revelada, a palavra de Deus, e ela começa a influenciar a sua cela. Influenciar a sua cela, influenciar as meninas que estão ali dormindo com ela, vivendo, convivendo, passando as mesmas privações, e aí elas começam a receber respostas de oração, a unção começa a fluir através da vida delas, amém, a inspiração de Deus, elas começam a ser influenciadas por aquela única pessoa que recebeu aquela semente, que até então, né, parecia que não ia fazer nada, né, a semente estava como debaixo ali da terra, a gente não está vendo o que está acontecendo, mas a gente semeou, crendo que algo está acontecendo. E a gente já teve testemunhos inúmeros de meninas alcançarem praticamente a cela delas todas, as meninas querer vir para a sala de aula, né? Eu lembro de uma aluna que uma vez ela chegou testemunhando na sala de aula, e são experiências muito fortes assim, né? Que impactam, porque quando a gente vê a decisão, quando a pessoa tem a decisão de pegar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, independente da situação que ela está, isso traz alegria para o meu coração, imagina para o coração de Deus. Senhor, né? Eu lembro de uma aluna que chegou na sala de aula e disse assim: eu estava na cela, me arrumei, tomei banho, me ajeitei para vir para a sala de aula, mas eu estava com muita dor. E me veio um pensamento: por que você não fica? E aí ela disse para a gente, ela testemunhou: por que eu vou ficar? Se eu for, eu vou estar com dor. Se eu ficar, eu vou estar com dor. Então eu vou e vou ouvir a palavra. Ela disse que no exato momento que ela entrou na sala de aula, a dor passou.
Amém. Então, assim, talvez aquilo fosse uma dor natural ou talvez fosse um impedimento espiritual para ela não receber a palavra naquele dia. Né? Então, naquele dia foi uma aula de muita inspiração, muito mover, e talvez ela perdesse aquilo, né? Também teve uma vez que eu lembro que as presidiárias, elas precisam muito, às vezes, ali de doações. Muitas não recebem visita da família, estão ali há 2, 3, 4, 5 anos e não recebem visita de familiares, por vergonha ou por inúmeras outras coisas. Abandono, né? E eu lembro de falar, creia, o Senhor é seu pastor, Ele provê você. O que você precisa? Se você precisa de um item de higiene pessoal, pede a Deus que Ele vai te dar. E eu lembro de falar isso ali de forma sem pretensão nenhuma. Sim. Mas eu creio que eu fui inspirada pelo Espírito. E aí, na outra aula, quando eu voltei, passou o final de semana, na segunda-feira, quando a gente chegou lá, ela veio testemunhar que ela estava necessitando de itens de necessidade de higiene pessoal, sim, absorvente, sabonete, coisas que pra gente a gente tem à mão. Para elas precisam que alguém dê, porque senão elas não têm. Que alguém leve, porque senão elas não têm. E eu lembro que ela disse que ela orou pedindo um kit de higiene pessoal. E, de repente, alguém parou na frente da cela dela e falou assim, fulana, mandaram te entregar isso aqui. Quem mandou? Não sei. Mandaram te entregar. Quando ela abriu a sacolinha, era um item de higiene pessoal, um kit, amém, né? Tinha absorvente, sabonete, coisas assim. Para tomar um banho digno, né? Viver ali, ter um pouco de dignidade, alcançar provisão. Então, assim, a gente vive experiências tremendas lá dentro e crendo que a palavra está fazendo um grande trabalho. Amém. Amém. São palavras que edificam e transformam vidas e a gente vê na prática, né? Sim. Funcionando na vida dessas pessoas. Bom, agora falando sobre unção, né? Que é a matéria que você está ministrando aqui, no Rema Macapá. Gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência, como é que foi essa questão de ter essa primeira experiência com a unção. Foram muitas, desde momentos privados, né, eu e o Senhor, muitos momentos assim, em momentos servindo na igreja, momentos quando a gente tinha, né, a equipe de intercessão, muitos momentos assim de ficar perdido no Espírito, aproveitando da unção, mas eu até fui inspirada pelo Senhor para iniciar essa matéria, a unção, contando um pouco sobre a minha história com a unção. Então, o Espírito Santo foi me lembrando momentos chaves da minha vida em que eu tive contato com uma unção, que aquela unção ministrou, né? Falou algo para mim, aquela unção testificou algo, me ensinou algo, ou sinalizou algo acerca do meu chamado ou do serviço que eu ia prestar para o Senhor posteriormente, né? Após um tempo de treinamento e tudo. E até mesmo a partir de quando a gente entra de fato no chamado, a gente continua sempre sendo treinado, né? Isso. O treinamento, ele nunca acaba. A gente está sempre dentro de uma grande corrida, uma grande carreira e estamos sempre recebendo treinamento. Mas eu lembro do meu ministrando a palavra. O meu ministrando a palavra foi assim uma virada de chave, foi muito forte, que eu lembro que eu era a segunda ou a terceira do segundo tempo, né, do ministrando a palavra, e eu sentada no meu lugar. E eu lembro que naquele dia eu já estava desesperada, perguntando ao Senhor o que eu vou ministrar, eu vou ser avaliada, como que vai ser? E aí o Senhor só me deu um versículo e um exemplo. Tanto que essa mensagem do Ministrando a Palavra foi minha primeira pregação para a igreja que eu faço parte, né, para minha casa, Plano de Voo. Está até lá no nosso canal, Verbo da Pedra. E eu lembro que eu estava ali, né, com a minha Bíblia, não tinha esboço, eu rabisquei assim alguma coisa na minha Bíblia e fui eu com aquilo, eu não decidi desenvolver porque eu fiquei com medo de ficar travada. Sim. Então eu falei, Deus só me deu isso, eu vou só com isso. A partir de então, para que eu fui obedecer? Agora, a maioria das vezes é assim. Eu vou só com um versículo, um exemplo. Quando tem um versículo, quando tem um exemplo, quando tem o título da mensagem. Quando não, a gente vai como o pastor Bud ensinava, né? Você está cheio do Espírito, você vai ser inspirado, você vai ser guiado.
E aí eu lembro que, sentada no meu lugar, uma das minhas amigas de turma já estava ministrando, e eu sentada no meu lugar, eu lembro que é como a sensação de que alguém sentasse no meu colo e encaixasse em mim. E aquela sensação tão forte, era como de fato eu percebia como se alguém estivesse encaixando em mim. E sentava e entrava, né? Muito doido, muito louco. Sobrenatural. Eu lembro que da minha cintura para baixo eu não sentia nada, ela ficou completamente assim, desestabilizada, dormente, descompensada. E na minha cabeça eu pensava, meu Deus, daqui a pouco eu vou ministrar, como que eu vou levantar desse jeito que minha perna não está me obedecendo? E aí foi ali aquela luta, aquela coisa, e eu lembro de ir muito consciente daquela experiência, com medo ali, né, daquele momento, estava ali temerosa do que ia acontecer, mas eu, quando ouvi meu nome, eu ainda meio incerta ali dentro daqueles sentimentos, daquelas sensações, eu me levantei e me coloquei atrás do púlpito. E eu lembro que em períodos de aula, por 3, 4 vezes isso aconteceu. Um professor específico estava pregando uma matéria ou outra assim, e ao mesmo tempo que eu estava sentada na minha cadeira como aluna, no ano de 2014, eu sentada na minha cadeira como aluna, eu me via no lugar do professor. Então, eu estava tendo aquela visão espiritual, aquele vislumbre do que Deus estava me preparando para assumir daqui a alguns anos. Então, ele estava ali meio que trabalhando comigo, eu penso que me apresentando para ver se eu aceitava, e a partir do momento que eu aceitei, foi ficando mais forte, foi ficando pior. Foi ficando pior. E eu lembro que eu me levantei, abri minha Bíblia, eu estava tão nervosa que a minha amiga disse que eu não dei nem boa noite. Eu falei, irmãos, abre aí Romanos, capítulo 4, verso 16, eu ministrei um pouco sobre a matéria como ser guiado. Foi a matéria que mais me impactou. Eu tive essa matéria com o meu pastor. Na época ele ainda dava aula na escola, hoje em dia ele não ensina mais. E eu lembro de chegar com aquele exemplo, plano de voo, que o avião, ele está ali posicionado, ele está abastecido, ele tem tudo o que precisa para ele correr o propósito para o qual ele foi criado, que é avançar, né, na velocidade e alcançar voo. Mas ele só pode começar a fazer a partir do momento que ele recebe um comando da torre. E aí eu comecei a falar acerca desse exemplo, do que eu tinha lido, pouco que eu tinha lido, porque ele me deu essa mensagem 4h30 da tarde, no dia do Ministrando a Palavra. Então, se você está fazendo rema, e esse ano é o seu ano de Ministrando a Palavra, não fica afobado, porque pode ser que 30, 10 minutos antes vai chegar, o que você tiver que falar vai chegar. Eu até indico você a falar algo que mexeu com o seu coração, uma experiência que você teve com a palavra, com alguma matéria. O seu coração vai estar cheio daquilo, então as verdades que vão sair vão ser verdades vividas. É muito fácil falar do que você vive, né? Não falar o que te contaram, mas falar o que você está vivendo, enfim. Isso. E ali foi uma das minhas primeiras experiências assim mais impactantes com a unção. Eu lembro de que quando eu tive a matéria unção, eu tive ela com um dos nossos professores. Na época ele era professor, fui sua última turma. O meu professor que me deu a matéria unção foi Herênio Ramiro. Ele nos ensinou muito bem, com preceitos e práticas, essa matéria, né? Eu lembro que na época a gente não tinha aula de consagração, mas ele fez sua própria aula de consagração. Eu lembro que depois da prova, ele disse que queria tirar um momento com a gente como turma, impor as mãos sobre nós, e ali nós recebemos algumas coisas, né? E eu lembro que naquele dia eu não dormi. Eu não dormi porque eu recebi uma carga de unção muito pesada. E aquilo foi me sustentando até aquele outro momento com a unção, que foi o meu ministrando a palavra. Ministrei a palavra, alcancei a nota que precisava alcançar, mesmo nervosa. E eu lembro que quando eu me posicionei atrás do púlpito para o ministrando a palavra, aí eu já me via... Eu me via ministrando a palavra para os meus irmãos de turma, né? Os meus parceiros de turma, mas eu também estava fora daquilo, me observando ministrar. Então, foi muito surreal. Foram experiências assim sobrenaturais que eu tive com a unção, com o chamado, com a unção profética. Hoje eu sei que é a unção profética, né, que me mostrava essas coisas. Sim. O dom profético, o Espírito Santo ali já começando a me dar algumas nuances, alguns fragmentos do que eu fluiria, né, do que aconteceria comigo
A partir de então, lembro também muitas vezes em momentos de serviço, eu cheguei a contar isso, né? Acho que foi na aula 3 ou na aula 4, eu contei essa experiência que eu tive, que eu faço parte da equipe de limpeza na minha igreja. E um dia, passando pressão, e aquele momento assim, que depois que você recebe, né? Ali, Deus diz para você, eu tenho isso para você, você aceita, você vai entrar dentro de você vai já está dentro de um processo quando você aceita. E ali você vai ser treinado no serviço. Não tem como ser treinado para um chamado se você não estiver servindo, se você não estiver envolvido com a igreja, não estiver envolvido em submissão a autoridades, pastoreio. Se você não estiver sendo ensinado, não tem como se desenvolver para um chamado, né? Isso. Como a Mama Jen diz, só existe chamado porque tem pessoas. Se não existisse pessoas, não existiria chamado. Então a gente precisa se envolver com pessoas no serviço, para desenvolver a primeira entrada, se a gente pode dizer, a primeira porta para o chamado de Deus na nossa vida. E eu lembro que em uma manhã, servindo ali na equipe de limpeza, lavando o banheiro, eu tive uma experiência com a unção. Eu contei e os alunos riam muito, né? Muito. Muito. Com a mão no vaso, irmãos, porque eu lavo o vaso, eu não sou Nutella, eu sou raiz. Eu lavo o vaso, não me dê luva, não. A esponja na mão, esfregando o vaso. Eu lembro de estar ajoelhada na frente daquele vaso. E a unção descer como um óleo fresco, assim, sabe? Uma sensação de como se fosse um mel, assim, sendo depositado no topo da minha cabeça e aquilo se despejando sobre mim. Eu fiquei ali parada, recebendo aquilo. Comecei a chorar, ajoelhada de frente para um vaso dentro do banheiro, na limpeza da igreja. Às vezes a gente espera que a unção para um chamado, a unção ou o reconhecimento até mesmo do chamado, ou a comunicação do chamado vai vir por meio de alguém, né? Na verdade, a testificação veio por intermédio de alguém, a separação vem por intermédio de alguém. Isso. Mas geralmente você e eu vamos receber ali fragmentos da unção, o derramar da unção, muitas vezes. Aquele óleo fresco que vai trazer um refrigério, um vigor. Como se Deus dissesse, aguenta mais um pouquinho que está próximo, né? Que está perto. E até mesmo dentro do chamado, com os seus desafios, né? Com as suas pressões diárias. Porque como qualquer pessoa, a gente vive pela fé, precisa estar se instruindo na palavra, buscando a palavra, a vontade de Deus. A gente não é isento disso. A gente precisa ter a nossa vida de oração, a nossa vida de serviço na igreja. A gente não é isento disso quando entra para o chamado. Muito pelo contrário, né? É requerido da gente muito mais dedicação do que um membro comum, se a gente pode dizer assim. E em momentos de serviço foram muitas experiências com a unção de Deus, com a presença do Espírito Santo, em casa também, quantas vezes passando pressão. Eu lembro de uma vez que eu estava muito pressionada na minha alma e eu estava lavando louça, e eu lembro de deixar aquela louça lá por lavar, e eu fui para o meu quarto, ajoelhei e eu comecei a chorar porque eu não sabia o que fazer, o que declarar, o que dizer, o que orar. E eu lembro de perceber o Espírito Santo como uma pessoa pegando fogo, me abraçando. Amém. E aquela unção, sabe, flamejante me abraçando. E na hora eu percebia que toda aquela pressão desmontando na minha mente. Então a gente precisa estar em contato constante, diário com a unção, que é o Espírito Santo de Deus, né? A unção que vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, a unção que veio sobre Jesus em forma corpórea como pomba, era o Espírito Santo de Deus, era o próprio Deus, o poder de Deus, né? O revestimento de poder que a gente recebe para o serviço, para alcançar pessoas, para nos dar ousadia, habilidades, concede para a gente ferramentas, deposita coisas no nosso espírito para ser usado no tempo oportuno, né? É o Espírito Santo de Deus, ele é essas ferramentas. O Espírito Santo de Deus até mesmo é o poder que nos ressuscita, nos tira da morte, nos habilita a viver uma vida com Deus, viver a vida de Deus, né? A própria vida de Deus fluindo dentro de nós. E para viver o chamado, para viver uma vida comum, um relacionamento com o Senhor, é tudo, né? Se relacionar com a unção é tudo, é muito. É muito precioso.
É exatamente aquilo que você fala, né, durante as aulas, que a unção ela vai te encontrar servindo. A unção vai nos encontrar servindo. Então, servir é fundamental porque você vai estar envolvido. Envolvido com a unção, recebendo da unção, recebendo instrução, ensinamento, aprendendo como ser guiado, né? Muitas vezes num culto, ali servindo, num culto, você é direcionado, abraça tal pessoa, mas eu vou falar o quê? Não sei, abraça. E você vai, abraça aquela pessoa e depois aquela pessoa vai testemunhar para você tudo que eu precisava era de um abraço, mas você está envolvido em um contexto de culto, você não está alheio à voz de Deus, você não está alheio aos seus irmãos, você não está alheio ao ambiente de culto, você está ali conectado. E aí Deus precisa de alguém para alcançar aquele irmão com um abraço. Ele encontrou você. Se ele encontrou você, ele encontrou seu coração, é tudo que ele precisa. Ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa da nossa sabedoria, não precisa da nossa força. Até porque se ele precisasse da minha força, né? Magrinha do jeito que eu sou. Da nossa sabedoria, irmãos, muito menos. Ele só precisa do nosso coração. Se ele tem o nosso coração, ele tem tudo que ele precisa. É isso. E falando um pouco agora sobre a unção no Velho Testamento e a unção no Novo Testamento. Nós vemos nas aulas, né, que a unção no Antigo Testamento vinha sobre reis, sacerdotes, né, para um fim determinado. Isso. E agora, na nova dispensação, que é a nossa, você pode explicar um pouco o que é a unção no Novo Testamento? Sim. No Antigo Testamento, a unção sobre, né, que a gente chama, é aquela capacidade concedida pelo Espírito de Deus, né, uma habilidade que é repousada sobre a vida no Antigo Testamento, um rei, um profeta, um sacerdote. A gente tem conhecimento ali pelas Escrituras, no livro de Êxodo, que até mesmo um rapaz que foi ungido de sabedoria com o Espírito do Senhor para desenhar o tabernáculo, mexer com ouro, pedras preciosas. Isso é maravilhoso para a gente pegar esse exemplo, porque foge daquela ideia de que a unção, o fluir, o ser inspirado, usado por Deus é para alguns, não, é para todos. Todos podem ser usados. Claro, alguns são chamados para cargos específicos, como nem todos eram reis, nem todos eram profetas, nem todos eram sacerdotes no Antigo Testamento. No Novo Testamento ou na Nova Aliança, não vai ser diferente, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Então, é um ou outro e a finalidade é apenas uma: aperfeiçoar os santos, para desempenhar bem o seu serviço dentro da igreja, para crescer de forma madura, ajustado, ali um respeitando o outro, cada um dando a sua contribuição segundo o dom que recebeu, segundo a medida da graça que recebeu, se vai ensinar, se vai contribuir, independente do que vai fazer, é segundo a graça que o Senhor deposita sobre a nossa vida, né? Amém. E no Novo Testamento, a unção, ela também vem sobre, né? Mas ela vem sobre porque ela está habitando dentro, né? A gente chama essa dupla obra do Espírito Santo. Isso é magnífico, esse ensino. É um dos ensinos que eu mais gosto de falar, verbalizar, pregar, ensinar. É sobre a dupla obra do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós, o próprio Espírito de Deus, quando recria o nosso homem interior, que o apóstolo Paulo, ele está dentro de um raciocínio em Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados nos quais nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, amém, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Esse juntamente é o que ele está dizendo no capítulo 1 de Efésios, quando ele está orando, né, escrevendo a sua oração pelos Efésios, né, pela igreja em Éfeso. Eu oro para que vocês recebam um entendimento completo dentro do seu homem interior, de que você foi retirado por um poder das trevas. Isso. Esse mesmo poder que te retirou das trevas
é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Habita dentro de nós o poder que tirou Jesus da morte. Ele diz qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Aí ele vai falar, essa suprema grandeza desse poder tirou Cristo Jesus dos mortos e o fez assentar à destra da majestade nas alturas, muito acima, Amém. né, de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no tempo cronológico, no hoje, mas também na era, no tempo que há de vir, Jesus já está sobre, e em Cristo nós já estamos sobre, ou seja, nós fomos transportados, né, tirados de um império de trevas, transportados para um reino do Filho do seu amor, né? Salmos capítulo 1, na versão A Mensagem, fala que aquele homem bem-aventurado que medita na palavra de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não tem o seu caminho detido ali com pessoas infiéis, ele é como uma árvore replantada no Éden. Ou seja, é como se a gente, no novo nascimento, fôssemos tirados como uma árvore com raiz e tudo, de um lugar de trevas e plantados no reino do Filho do amor de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13, fala sobre isso. E esse poder que nos tira da morte, o Espírito Santo, o poder da ressurreição, ele nos tira da morte e nos traz para o reino do Senhor, traz vida, nos recria, né? 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre isso, né? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, né? Deus estava ali dentro daquele ministério. Tem o ministério do Espírito Santo, que é um ministério excelente, um ministério de maior glória, e tem o ministério de Cristo Jesus, que é o ministério da pregação do Evangelho, que é Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Essa unção, ela nos recria, ela nos regenera, ela nos faz nascer de novo, ser um ser humano novo em folha, como o irmão Reagan fala, né? No livro Novo Nascimento, Bem-vindo à Família de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo sobre nós e tantos outros livros. Ele diz, eu não sou quem eu costumava ser, eu sou um ser humano novo em folha. Essas verdades, elas estão muito arraigadas no meu coração, né? Eu até brinco, não tem como eu pregar e não falar de Efésios, não falar do Novo Nascimento, vamos dizer assim, é um carro-chefe, né? É um entendimento que é rema para mim. E essa unção dentro nos recria, e a unção sobre, que é o revestimento de poder, uma nova roupagem, né? Ela nos veste, essa unção, ela nos veste, ela é depositada sobre nós para trabalhar, para servir pessoas, servir a Deus servindo pessoas, né? O dom ministerial é uma unção especial, sim. É você ser chamado com uma característica especial para auxiliar o seu pastor, por exemplo, na minha vida, né? A unção sobre mim é para auxiliar o pastoreio do meu pastor, não é para que eu pastoreie, é para auxiliar o pastoreio dele, para fazer com que o pastoreio dele seja o mais fácil possível, contribuir com o trabalho dele. Amém. É simplesmente para alcançar pessoas, para levar luz para os irmãos, evangelizar aqueles que já nasceram de novo, que a gente precisa ainda continuar sendo evangelizado, recebendo o evangelho. E essa unção que vem sobre nós é exatamente para isso, para nós servirmos. É uma capacidade sobrenatural para fazer uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, mas ele precisa de nós para fazer essa obra que só ele pode fazer. Então, nós nos unimos à unção, a unção se une a nós. Amém. E nós aceitamos, recebemos essa roupagem, né? Eu dei o exemplo de, por exemplo, quando eu dei aula no Rio Grande do Sul, eu precisei de um revestimento. A roupa que eu estou dando aula em Macapá não serve para eu dar aula no Rio Grande do Sul. Eu preciso de um revestimento, eu preciso de outras coberturas, né, de roupa. Porque senão eu não vou conseguir dar aula naquele lugar, transitar naquele ambiente. Então, para transitar no ambiente do Rio Grande do Sul, eu preciso de revestimento ou revestimentos, né? Tá sempre recebendo um novo revestimento, uma nova unção, tá cheia com uma outra roupagem, uma outra forma de se comportar naquele ambiente, porque existem outras necessidades, uma outra forma de servir. A forma que eu sirvo lá não vai ser a mesma forma que eu vou servir aqui, enfim. E a unção, ela tem todo esse papel. O Espírito Santo, ele é maravilhoso.
Ele é esse derramar, esse óleo fresco. A gente não precisa fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, até porque sem ele não existe a obra de Deus, né? Ele nos capacita, né? Ele nos capacita. Glória a Deus por isso. Professora Aline, eu queria agradecer a sua participação Amém. aqui no nosso podcast. Ficamos muito, muito felizes. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Nos siga nas redes sociais e muito obrigada. Amém. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Segunda vez que eu venho a essa cidade. Eu fico muito impactada com tudo que Deus tem proporcionado aqui, né? Para vocês como membros dessa igreja. A gente está só no início de uma grande obra. Amém. E como Daniel diz, né? Neemias diz, é uma grande obra e nós não vamos parar, né? Então eu ministro sobre a vida de vocês, que vocês não parem, ministro força, Amém. Sabedoria, conhecimento, exatidão no Espírito e o resto, a palavra e o Espírito andam junto conosco e se a gente andar junto com ele, já deu tudo certo. Amém. Amém.